Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Hoje, 5 de março de 2025, a igreja começa a quaresma, a quarta-feira de cinzas. O que é a quarta-feira de cinzas? Falarei e tentarei ser breve, explicando o que é a quarta-feira de cinzas. Porém, vou deixar logo dito o que não é a quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinzas não é um dia em que a igreja faz uso de um sacramental, ou seja, das cinzas, impondo sobre a cabeça do fiel para perdoar os pecados que ele cometeu durante o carnaval. Não é isso. A quarta-feira de cinzas não é para isso. Não é para perdoar o pecado daquele católico que por alguns dias abandonou a vida espiritual e foi deleitar-se nos prazeres da carne, nos apetites da carne. Não é isso. A quarta-feira de cinzas é um dia de jejum, de penitência, de abstinência, para dar-se início a um tempo favorável, um tempo de salvação, um tempo onde nós devemos buscar viver com mais intensidade o arrependimento, a contrição e buscar amadurecer nas virtudes espirituais, nas virtudes que o Senhor nos concede. Logo na primeira leitura de hoje, profeta Joel, capítulo 2, versos do 12 ao 18, Joel vai chamar a nossa atenção para isso. A quarta-feira de cinzas não é simplesmente um ato externo, mas uma contrição interior. Veja, agora diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns e lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, porque na antiguidade se rasgava as vestes, em sinal de arrependimento, jogava cinzas sobre a cabeça, tudo aquilo que Jó fez e tantos outros fizeram. Mas isso são sinais externos de uma contrição. O que o Senhor pede são sinais internos. Veja, rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe se ele se volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuniões, ajuntai crianças e lactantes, deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito. Chorem postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor, e digam: perdoa, Senhor, a teu povo, e não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. Porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou o seu povo. Ou seja, não é apenas um ato externo de colocar cinzas sobre a cabeça, mas é um desejo sincero de conversão. E por que a igreja coloca a cinza sobre as nossas cabeças? Porque a igreja vem, por meio dos seus presbíteros, dos seus diáconos, impor as cinzas sobre as nossas cabeças, para nos lembrar de quem nós somos, aonde nós caímos, de onde o Senhor nos levantou e para onde nós devemos ir. E ela faz isso por quê? Porque ela é embaixadora de Deus, ela é embaixadora de Cristo, ela é aquela que conduz os homens à salvação. Veja, segunda leitura, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, depois, capítulo 6, do 1 ao 2, 20, 21. Irmãos, somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Aqui ele está falando de Cristo e ele é embaixador de Cristo, dizendo que por meio deles, por meio da sua pregação, por meio dos sacramentos, por meio dos sacramentais e dos ritos, das liturgias cerimoniais que se fazem, eles nos convidam à salvação e por meio dos sacramentos eles aplicam em nós a salvação como embaixadores de Cristo.
capítulo 6 agora de 2 Coríntios, versículo 1 até o 2, ele vai dizer: como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Este dia é um dia de graça, um dia de salvação. E o apóstolo diz: vocês não podem receber em vão a graça de Deus. Pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Então, a quarta-feira de cinzas, meus irmãos, é um dia favorável que a igreja nos propõe, é um dia de salvação. E no Evangelho, o Senhor Jesus apresenta para nós os 3 pilares da quaresma, né? Vamos ver. Capítulo 6 de São Mateus, versos do 1 ao 6, depois 16 e 18. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toque a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens, e em verdade vos digo, eles já receberam a vossa recompensa. Primeiro pilar da quaresma é a caridade. Fazer a caridade em segredo. Ou seja, não é você fazer como se você pegasse uma pessoa e levasse para dentro de um quarto escuro para poder ajudá-la de alguma forma, né? Fazendo a caridade. Não. A caridade em segredo é: não procure a vanglória, não procure ser visto. Senão você já recebeu a sua recompensa somente nos aplausos dos homens. Versículo 3. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Ou seja, não queira a vanglória. De modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé na sinagoga e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Então, o primeiro pilar da quaresma é a caridade. O segundo, a oração. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Segundo pilar da quaresma, a oração. Terceiro pilar da quaresma: quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará recompensa. Ou seja, aqui está os 3 pilares da quaresma: a caridade, a oração e o jejum. E que tudo isso seja feito sem a busca da vanglória, sem o desejo de ser visto, sem o desejo de ser elogiado pelos homens. A igreja nos orienta, nos ajuda nesse caminho de salvação. E é necessário uma conversão interior, não externa, não de aparência, mas uma conversão interior. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e que o Senhor nos ajude nesse tempo favorável, nesse tempo de salvação. Amém.